Olá, seja bem-vindo ao Universiência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet, que é produzido por meio de uma parceria entre TVs e universidades públicas nordestinas. Você sabia que em todo o Nordeste brasileiro existem mais de 30 universidades públicas produzindo ciência? Vem com a gente acompanhar o que está sendo feito. Na luta contra o coronavírus, você vai saber como e por que pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba trabalham no sequenciamento do genoma da Covid-19. Estudiosos da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, criam um portal com informações sobre a pandemia. E no sul baiano, pesquisadores descobrem que o cacau, muito além do chocolate, pode ajudar no combate à Covid-19. Quando a gente estuda biologia, a gente aprende que genoma é toda a informação hereditária de um organismo que está codificada em seu DNA. E partindo desse princípio, é que estudiosos da Universidade Federal da Paraíba trabalham no sequenciamento do genoma da Covid-19, um esforço fundamental para, entre outras coisas, entender como o vírus se comporta no nosso organismo. A Paraíba já sequenciou cerca de 200 genomas do novo coronavírus e é um dos 3 únicos estados do país a realizar o mapeamento de maneira ininterrupta desde março do ano passado. Isso foi possível graças a um projeto realizado em parceria pela Escola Técnica de Saúde da UFPB, o Laboratório Central do Estado da Paraíba e a Fundação Oswaldo Cruz. Esse sequenciamento vai possibilitar a identificação de mutações que esse vírus vai sofrendo ao longo do tempo. Uma coisa que é comum, uma vez que trata-se de um vírus de RNA, e os vírus de RNA normalmente têm uma taxa de mutação elevada. Apenas Paraíba, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro conseguiram monitorar todo o período da pandemia, as linhagens do SARS-CoV que foram sendo identificadas. A análise é feita a partir de material obtido nos cotonetes utilizados nos testes SWAB, em pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. Manter um mapeamento atualizado dos vírus em circulação é fundamental para o planejamento de políticas públicas de enfrentamento à pandemia. A identificação dessas mutações é extremamente importante, porque dependendo de onde elas acontecem e com que frequência elas acontecem, isso pode fazer com que o vírus torne-se mais letal, mais contagioso, que o vírus passe a não ser mais detectado pelos testes diagnósticos. E isso é extremamente importante porque a gente consegue acompanhar as modificações que o vírus vai sofrendo ao longo do tempo e também consegue identificar linhagens externas ao país que podem estar chegando à Paraíba. O projeto já produziu alguns resultados importantes, como a identificação do primeiro caso de reinfecção no país. Nesse caso de reinfecção, a gente identificou uma linhagem de SARS-CoV-2 que tinha uma mutação muito importante, que é a mutação E484K na Spike, que é a mesma mutação da linhagem da África do Sul, e essa mutação está sendo associada com a maior capacidade de transmissibilidade do vírus. E a batalha da ciência contra o coronavírus continua. Estudiosos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia também têm realizado pesquisas para entender o comportamento do vírus da Covid-19 no nosso organismo. Vamos conferir. Toda vez que nós temos contato com esses micro-organismos, o nosso corpo tenta nos defender, né? Então, ele tem mecanismos de defesa para nos proteger, né? Em alguns casos, esses mecanismos são muito bem sucedidos, né? Entretanto, em outros casos, esses mesmos mecanismos que nos defendem podem nos levar à doença. Ou seja, eu posso tentar proteger a pessoa de uma forma tão forte, mas tão forte,
que ao invés de protegê-la, eu acabo causando a doença. Então, aparentemente, no coronavírus, essa resposta muito forte vem sido observada nos casos mais graves. Então, provavelmente, as pessoas que têm casos mais graves relacionados ao coronavírus é porque eles têm uma resposta muito forte perante a presença do vírus. Entidades biológicas, digamos assim, não são organismos propriamente ditos, mas são entidades biológicas que eles têm eles sofrem a influência do ambiente, então eles sofrem mutações. Todos os vírus vão ter mutações dentro do seu ciclo, né? Eles vão realizar essas mutações exatamente para que eles continuem infectando as pessoas, né? Os seus hospedeiros, no caso, que somos nós. Então, consequentemente, né, nessas mutações, você pode encontrar, então, algumas cepas virais, né, que elas podem se tornar, então, mais infecciosas, né? Então elas podem ter a capacidade de se dispersar mais na população. Essa é uma das consequências que a gente pode encontrar, não só com o coronavírus, mas com qualquer tipo de vírus. Assim como também essas cepas podem tornar mais agressivas, né? Então, a depender do tipo de proteína que receba essa mutação, né, de onde ocorra essa mutação, pode ocasionar um vírus com uma gravidade maior. Por isso que a gente está vendo aí, por exemplo, né, indivíduos mais jovens agora começando a ter casos mais graves, né? Isso pode ter relação com essas cepas mutantes, certo? Não só uma ou duas, mas existem dezenas de cepas mutantes aí espalhadas, ou até a casa de centenas de cepas mutantes espalhadas, né? Então, essa é uma consequência inevitável. Com a vacinação, obviamente, mesmo tendo um mutante, a chance dele depois causar um dano grave reduz drasticamente, né? Então, seria manter esse foco na vacinação. E daqui a pouco a gente volta com mais Univerciência, trazendo as informações a respeito das pesquisas científicas desenvolvidas nas universidades públicas do Nordeste. Fique com a gente. Quando a gente pensa em cacau, é praticamente automático. A gente logo associa ao chocolate. Mas pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia, descobriram que o fruto também pode ser útil no combate à Covid-19. Vamos acompanhar? Uma equipe de pesquisadores do Departamento de Ciências Biológicas da UESC, com o apoio da FAPESB e das Universidades Federais de Minas Gerais e Viçosa, está investigando o potencial do cacau para criar um remédio para tratar infectados com a Covid-19. A busca para combater o vírus está ocorrendo mundialmente. Em Ilhéus, o grupo pesquisa as propriedades do cacau desde 2005 contra diferentes doenças. O coronavírus, quando invade as células, ele produz uma poliproteína e essa poliproteína precisa ser cortada em proteínas menores. E isso é feito por duas proteases. E aí, ocorrendo essa clivagem, o vírus consegue completar o seu ciclo na célula. O nosso projeto consiste em usar inibidores de protease, ou seja, das tesouras do vírus, para inibir a protease do vírus, para funcionar como fármaco contra a Covid-19. Nós já viemos trabalhando com inibidores de protease do cacau há cerca de 15 anos. A ideia surgiu de colaborações anteriores, onde usamos esses inibidores contra patógenos de interesse na saúde humana. Dispomos de uma equipe de colaboradores que permite desenvolver as diferentes etapas da pesquisa. Estudantes de pós-graduação de Biologia e Biotecnologia de Micro-organismos e de Genética e Biologia Molecular aqui da UESC estão engajados no desenvolvimento dessa pesquisa. A pesquisa está estruturada em 4 etapas. A primeira, que já está concluída, que envolveu o teste dos inibidores contra a protease a nível computacional. Nosso objetivo é basicamente fazer uma triagem das interações entre as moléculas envolvidas, que são os inibidores de protease oriundos do cacaueiro, juntamente com as proteases do vírus. E nós temos utilizado algumas ferramentas computacionais que nos possibilitam
a visualização e o entendimento da natureza dessas interações. Agora, a próxima etapa consiste em produzir a protease no laboratório e testar os inibidores contra a protease. Esses inibidores também serão testados contra células humanas no laboratório de imunobiologia daqui da universidade, sob a supervisão da professora Jane Lima. Nós realizaremos ensaios biológicos in vitro com os inibidores para verificar a toxicidade dos mesmos em células humanas. Estes testes são importantes para a triagem e avaliação de possíveis fármacos com potencial antiviral. Até março de 2021, o grupo de pesquisadores da UESC enviou 2 inibidores do cacau para o laboratório no Centro de Produção de Vacinas da UFMG. E a previsão é que os inibidores sejam testados contra o vírus SARS-CoV-2 até o mês de maio. A última etapa já são os testes desses inibidores contra o próprio coronavírus, em células carregando o coronavírus. Isso será realizado lá no laboratório do Centro de Produção de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a coordenação do professor Flávio Fonseca. Parte desse estudo vai ser conduzido aqui no Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG, e na UFMG, onde nós temos um laboratório NB3, onde será possível multiplicar o vírus, uma vez que esses inibidores sejam identificados, inibidores de protease, aí na UESC, e aí esses fármacos, esses peptídeos com maior potencial de intervenção na replicação do vírus SARS-CoV-2 vão ser enviados para cá, onde nós vamos fazer os testes com o vírus in vitro, em células dentro do Laboratório de Biossegurança NB3 da Universidade Federal de Minas Gerais. Mesmo em isolamento, trabalhamos em equipe na luta contra a Covid-19. E a batalha da ciência contra o coronavírus continua. E não é que tem gente na Universidade Federal do Ceará trabalhando numa pesquisa que pode contribuir na produção de um medicamento de combate à Covid-19? Roda aí. Originalmente, essas moléculas, os peptídeos, certo? Que são frações que formam as proteínas, eles foram desenhados contra bactérias e fungos, que é um foco do nosso trabalho. Então nós pensamos, será que nós não poderíamos aplicar esses peptídeos contra o coronavírus? Então foi quando nós começamos os primeiros estudos de simulação, né, que é aquele primeiro trabalho que já foi publicado, e que nós vimos que os resultados foram bons. A partir daí nós fomos aprofundando nesses estudos e chegamos à conclusão no primeiro trabalho. O que foi que nós fizemos? Nós pegamos uma proteína vegetal, tá? Por exemplo, da mamoneira e da acácia branca, e utilizamos essa proteína como um molde, como se ela fosse uma forma, tá? A partir dessas proteínas, nós desenhamos moléculas pequenas, né, que são os peptídeos, que são derivados das proteínas, e mandamos sintetizar, né? Existem empresas que sintetizam aqui no Brasil, existem empresas que sintetizam também em outros países. Então, nós mandamos sintetizar e recebemos a molécula pronta. No caso do vírus, ela seria efetivamente uma droga antiviral, que você, né, consumiria, como qualquer uma outra droga que você toma, para evitar ou tratar a infecção, certo? No nosso caso, a ideia é que essa molécula ela seja usada para tratamento, certo? Não para evitar as infecções, certo? Quem evita, quem faz profilaxia, são as vacinas, certo? Essa molécula, o objetivo dela é tratamento, que seria amenizar os sintomas da Covid, reduzir a severidade da doença, uma vez que a pessoa está infectada. Porque a ação dela, ela é depois que a pessoa está infectada. É como se você está gripado, vai tomar um multigripe ou vai tomar alguma coisa para dor de cabeça. Esse seria mais ou menos o efeito dessa molécula que a gente está planejando. Muitos trabalhos tentaram achar, né, algumas drogas que foram usadas para outros vírus contra esse. Algumas tiveram, sim, certa eficiência, como o Remdesivir, mas as concentrações eram muito altas, então um pouco inviabilizava, porque ao tempo que inibia o vírus era tóxico para a célula, certo? Então, realmente, hoje não se tem nada de droga que possa amenizar esses efeitos, uma vez que a pessoa pega a Covid, né, que você desenvolve a Covid após a infecção.
Então, esse é o nosso intuito, né? E uma das vantagens que nós já temos é que nós já temos dados experimentais de que essas moléculas não são tóxicas para as nossas células. Nós já testamos contra pelo menos 5 tipos de células diferentes humanas e elas não são tóxicas. O que chamou a atenção é que em testes preliminares, certo? As nossas moléculas, elas conseguiram proteger as células in vitro, tá? Contra a infecção do vírus. Tá? Nós tínhamos 2 grupos. Quando eu colocava o vírus e a célula sem os nossos peptídeos, tinha infecção. Certo? Quando eu colocava vírus, os nossos peptídeos e as células, não tinha infecção. Então, a predição que nós fizemos em modelos computacionais foi reproduzida in vitro. Tá? E a ação dessas moléculas contra o vírus foi numa mesma concentração que ela não apresentou toxicidade. Então, ela mostrou eficiência e segurança. Eu acredito que nós temos realmente uma molécula que é bastante promissora, né? Pelo menos nas etapas iniciais. Nessas etapas in vitro, ela se mostrou realmente eficiente e segura, né? Então, a minha confiança é que a gente pode realmente esperar algo muito interessante que possa ser utilizado. E daqui a pouco a gente volta com mais Universiência. Até já! E tem mais notícia boa chegando. Agora eu quero falar com você a respeito do capacete que lembra proteção. Mais um projeto desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará nos mostra que o equipamento pode rimar com oxigenação, ou seja, auxiliar no tratamento de pacientes da Covid-19. Vamos conferir? Uma inovação em saúde aqui do estado do Ceará e que ele é fruto de trabalho, muito esforço e principalmente de solidariedade entre as pessoas que participaram do projeto, entre os profissionais de saúde que conduziram junto conosco os testes clínicos e principalmente os pacientes que usaram o dispositivo, aceitaram participar da pesquisa e acabaram se beneficiando. Fazendo registro, experimento com o elmo de base rígida, com capnografia e oximetria, registro da pressão de CPAP, atingindo um CPAP aqui de 10, 15 centímetros, fluxo de 40 litros por minuto total, misturando oxigênio e ar comprimido com umidificação em jarra e, importante, a capnografia, mostrando que não está havendo reinalação de gás carbônico. Eu acho que o ponto bonito de todo esse processo é que esse pensamento em grupo, um grupo qualificado, né, tecnicamente, institucionalmente, do ponto de vista até mesmo político e social, da visão, né, do sistema de saúde, das necessidades do Estado, esse grupo pensando junto, eu acho que acelerou muito o processo e evitou que nós errássemos, porque não havia margem de erro. O tempo era curto, era um tiro que tinha que ser dado muito certeiro, em uma coisa que desse certo, que fosse viável, não fosse só uma ideia de protótipo para a gente mostrar que era interessante, mas como exercício intelectual. Não, era para ser de fato uma coisa que pudesse ser produzida em escala, que fizesse uma diferença na ponta. Qualquer uma das entidades trabalhando sozinha, naquele momento, dificilmente teria chegado a esse mesmo resultado num prazo recorde entre o momento que esse grupo se formou, ali na virada do mês de março para o mês de abril de 2020. Até o lançamento oficial do ELMO foram praticamente 90 dias. O ELMO ele deve ser utilizado em pacientes que têm insuficiência respiratória hipoxêmica, ou seja, com queda do oxigênio no sangue, e que precisam de oxigênio terapia, precisam de oxigênio. Então, nesses casos, o paciente é candidato a se beneficiar do ELMO e, por exemplo, uma pneumonia por Covid-19 é uma dessas situações, mas não é a única.
Outras situações, como pneumonia de uma maneira geral, edema agudo de pulmão, são situações comuns que também podem se beneficiar da indicação do uso do elmo. Para usar o elmo com segurança, é essencial que o paciente esteja alerta, cooperativo, que possa participar do processo de maneira consciente e ele geralmente não pode, não pode estar comatoso, não pode estar torporoso, sonolento demais, porque ele precisa estar alerta para se comunicar com a equipe dos profissionais de saúde. Além disso, isso pode ser usado no ambiente de enfermaria e no ambiente de UTI. A vantagem é que você não usa um equipamento que é o respirador ou ventilador mecânico. Os testes clínicos foram todos eles feitos em pacientes com Covid-19, de forma moderada a grave, todos internados no Hospital Leonardo da Vinci e que estavam necessitando de altas frações inspiráveis de oxigênio, ou seja, alta quantidade de oxigênio. Portanto, pacientes que poderiam ter evoluído talvez para intubação. Nesse grupo de pacientes, que foram 10, a aplicação do elmo trouxe um benefício imediato na oxigenação e um conforto na respiração e em 7 dos pacientes houve uma melhora sem precisar de intubação. O elmo ganhou não só uma página de jornal como algo interessante, mas ele, de fato hoje a gente sabe que o impacto é concreto, é possível medir esse impacto. Muitos relatos de pacientes que, pelas estatísticas, teriam evoluído para um quadro mais grave e que, dessa forma, o equipamento efetivamente salvou vidas. Compartilhar informações já é algo que faz parte do nosso dia a dia, não é mesmo? Basta a gente pegar o celular e pronto. E pensando nisso, é que pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana, no estado da Bahia, desenvolveram o portal GeoCovid. Tudo para você ficar muito bem informado a respeito da pandemia do coronavírus. O portal GeoCovid, ele é formado por 3 guias. A guia que aparece aqui no topo da tela: casos, projeções e vacinação. A guia casos podem ser exibidos a estatística e progressão do contágio e dos óbitos de forma acumulada, contabilizado por dia, e a taxa por 100 mil habitantes, além da taxa de evolução, tanto de casos como de óbito, que mostra a tendência, se há tendência a aumento, estabilidade ou decréscimo, tanto para os casos como para os óbitos. Primeiro, você precisa definir o território, a abrangência do território que você quer examinar. A região Nordeste pode ser selecionada digitando aqui Nordeste, por exemplo, ou eu posso selecionar no próprio mapa diretamente, escolhendo aqui, clicando com o mouse, imediatamente a região Nordeste ela aparece aqui. As informações de mapa são simbolizadas nesse código de cores, aqui no caso tonalidade de vermelho, e a escala que você aciona nesse lado aqui esquerdo, você consegue visualizar a relação entre a tonalidade de cores e o número que está sendo simbolizado. A aba projeções, ela segue a mesma lógica. Eu também preciso selecionar uma região, preciso selecionar uma data. Só que a data agora, como é projeção, ela aponta para o futuro. Na projeção é necessário separar, setar, configurar um outro parâmetro, que é o parâmetro cenário. O cenário, são apresentados 3 possibilidades de cenário. Um cenário de baixa taxa de contágio, que implica que em elevada supressão de fluxo, ou elevada vacinação, taxa de vacinação. A moderada taxa de contágio, também moderada supressão de fluxo de isolamento social ou de vacinação. E o terceiro cenário
é um cenário mais perigoso, que é o de alta taxa de contágio, quando não há isolamento social, o fluxo está livre e a cobertura vacinal também é baixa. Além disso, é possível selecionar a demanda por leitos de enfermaria e por leitos de UTI. E o Univerciência de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição. Olá, tudo bem com você? E lá vamos nós para mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet, produzido por meio da colaboração entre as TVs e universidades públicas nordestinas. Uma oportunidade para a gente acompanhar a ciência produzida no Nordeste. Vamos ver quais as pesquisas vamos conhecer hoje? Na luta contra a Covid-19, cientistas da Universidade Estadual de Feira de Santana realizam pesquisa com os pacientes assintomáticos. Já na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, pesquisadores desenvolvem um aplicativo que orienta pacientes sobre os sintomas da Covid. E na Universidade Federal de Sergipe, está saindo um estudo sobre os mecanismos de defesa da mandioca. A gente acompanha a luta incansável da ciência para entender e combater o coronavírus. A exemplo de um trabalho desenvolvido na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, em parceria com a Fiocruz e a Organização Mundial da Saúde. Por meio de um estudo inédito, os cientistas mostram a importância da realização de testes para a identificação da Covid-19 em pessoas sem sintomas. A detecção precoce da doença ajuda na redução e controle de casos. A necessidade de compreender as novas variantes do vírus e identificar pessoas assintomáticas motivaram os pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana e da Fiocruz a realizarem uma pesquisa inédita em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado da Bahia. Já que Feira de Santana foi a primeira cidade na Bahia a detectar os primeiros casos de SARS-CoV-2, né, indivíduos com Covid, e devido ao aumento nos indivíduos sintomáticos, o aumento da frequência da variante, a variante Gama, que é a variante também conhecida anteriormente como P1, né, que foi primeiro caracterizada em Manaus. A primeira pesquisa no Brasil e no mundo que mostra qual a característica do vírus que circula nos indivíduos assintomáticos. Os trabalhos anteriores em assintomáticos foi a testagem de anticorpo. Quando você detecta o anticorpo no indivíduo, você não está detectando o vírus. Você está detectando se o indivíduo já teve o vírus. A pesquisa foi desenvolvida no período de 8 de abril a 18 de maio, aqui em Feira de Santana, e apresentada no último mês de junho, aqui na UFES. Os testes foram realizados em pessoas que não apresentavam nenhum sintoma da Covid e que circulavam em locais de grande movimentação no município. Como nós sabemos que a Covid cursa com indivíduos que podem estar infectados e não apresentar sintomas, nós resolvemos então fazer uma testagem em assintomáticos, já que isso não foi feito em larga escala no Brasil. Feira de Santana é um importante polo comercial, um entroncamento rodoviário, por aqui passam muitas pessoas, tem um comércio muito forte, e a gente observa que as medidas restritivas
não estão sendo acompanhadas por grande parte da população, que está levando a vida normal, como se não houvesse epidemia. No momento que essa pessoa chegava, nós abordávamos se ela já tinha tido a doença, se tinha algum sintoma. Então, se não apresentou nenhum sintoma, entrava na pesquisa. Então, elas não tinham conhecimento de que estavam infectadas. Uma outra etapa da pesquisa, que é muito importante, que contamos com a equipe da Vigilância Epidemiológica do município de Feira de Santana, foi o monitoramento dos casos positivos, né? E o rastreamento dos contatos, que são as pessoas que convivem com esse caso, que eventualmente podem ter sido contaminados também. Então, ali nós fazíamos toda a orientação e o acompanhamento até desfechos, né? Ver se esse paciente evoluiu para cura, se ele precisa procurar alguma unidade hospitalar, se teve algum internamento. Então, essa foi uma etapa também muito importante, né, para a pesquisa. Após esse monitoramento, né, nós estamos agora avaliando os dados desse monitoramento, verificando de fato quais foram as pessoas que permaneceram assintomáticos após a realização do teste e acompanhando os possíveis contatos que também deram positivos. Então, como a professora colocou, é importante a gente saber o percentual dessas pessoas que podem estar infectadas e não sabem que estão infectadas e que podem estar mantendo a transmissão da doença. Entre os resultados da coleta de 1.400 amostras, foram detectadas 154 pessoas infectadas pela Covid-19 e classificadas como assintomáticas. A coleta também constatou 122 genomas e uma variante predominante em 100% dos infectados, a P1 ou Gama, conhecida inicialmente como variante de Manaus, que tem como característica a transmissão em 1,7 a 2,4 vezes maior do que as outras linhagens do vírus. A gente não esperava encontrar entre 11, nós refizemos, porque quando vocês me entrevistaram antes, a gente estava com os resultados preliminares sem fazer uma análise mais afinada. Nós refazemos as análises e vimos que não é nem 11%, é 13%. E esperávamos muito menos da metade disso nos indivíduos sintomáticos, né? Então, isso nos preocupou e muito, porque a gente sabe que essa variante ela faz com que o indivíduo produza mais vírus. Se ele produz mais vírus e está nos indivíduos assintomáticos, a probabilidade desse vírus se espalhar muito mais e mais indivíduos se tornarem infectados, né, é muito grande se quem carrega o vírus, quem está carregando esse vírus, são os indivíduos assintomáticos também, além dos sintomáticos. O que se espera a partir desses resultados é que a prefeitura ela invista mais em testar com a PCR, né, com o teste da PCR, os indivíduos assintomáticos também, né, que não só a Prefeitura de Feira de Santana, mas esse é um projeto que mostra para todo o Brasil, né, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, que é importante testar os assintomáticos para dar mais suporte às medidas de prevenção da transmissão, que são a utilização de máscara eficiente e máscara que seja utilizada de maneira eficiente, não máscara utilizada abaixo do nariz, por exemplo, né? E os indivíduos usam a máscara, mas eles tocam na máscara. Depois que eles tocam na máscara, eles tocam em outras coisas, em outras pessoas. Tá? Então, e o distanciamento social, né? A Covid-19 ainda é um desafio para os nossos tempos. E graças aos esforços dos nossos cientistas, a gente está no caminho certo para entender como o vírus se comporta, o surgimento de novas vacinas e outros benefícios. E depois do intervalo, pesquisadores criam um aplicativo que orienta o paciente sobre ida ao hospital em caso de suspeita de Covid. A gente volta já já.
A gente sabe que vive uma realidade bem diferente depois da pandemia. Novos casos surgem todos os dias, muitas internações são registradas e uma simples ida ao hospital pode trazer riscos. E cientistas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia criaram um dispositivo para ajudar nessa situação. Lançando mão da inteligência artificial, o aplicativo para celulares coleta dados da frequência respiratória e é capaz de indicar se um paciente com Covid-19 deve procurar um hospital. Com o aumento do número de internações e a espera para a abertura de leitos, uma simples ida ao hospital pode ser muito arriscada. Pensando nisso, o professor Igor Miranda coordenou um projeto que deu origem ao aplicativo contra a Covid. Esse projeto, o projeto contra a Covid, ele obviamente surgiu com a ideia de que a pandemia se agravaria. Então, quando a pandemia do coronavírus começou, a gente viu que teria aí uma necessidade de desenvolver tecnologias que pudessem ajudar no combate, O aplicativo é um dos resultados que esse projeto de pesquisa produziu. Eu fiz parte do grupo que trabalhou com processamento digital de sinais e o objetivo desse grupo era conseguir extrair algumas informações de sinais captados pelo celular. Em um primeiro momento, a ideia era tentar extrair informações de um sinal de áudio, tentar extrair informações da tosse dos usuários do aplicativo, mas acabamos partindo para uma análise do acelerômetro do celular. O usuário ele colocava o celular na barriga e, através do movimento que esse celular fazia na barriga do usuário, a gente tentava extrair informações com relação à respiração. E esse é um parâmetro muito importante, inclusive, para definir internação, para definir intubação. A frequência respiratória é um parâmetro importante, então a gente desenvolveu um algoritmo que pode, a partir do celular, medir a frequência respiratória com confiabilidade. E isso foi testado com simuladores de pacientes, são bonecos que respiram como pacientes, e também com voluntários. Aí, na outra parte, a gente desenvolveu esse algoritmo de inteligência artificial usando dados públicos, do estado de Alagoas, Espírito Santo e Santa Catarina. Eram dados públicos que tinham informações dos pacientes que tiveram coronavírus, confirmados em laboratório, e os sintomas que eles tiveram. E aí, o desfecho, se eles ficaram em isolamento domiciliar, se eles foram internados ou foram intubados ou vieram a óbito. Então, com base nesses dados, a gente desenvolveu um algoritmo que consegue predizer a necessidade de hospitalização com base só nos sintomas informados pelo paciente. Então, esses dois foram os resultados que a gente obteve. E aí, recentemente, a gente publicou um estudo em que esse estudo contém o que hoje é o aplicativo indica qual o risco de hospitalização que aquela pessoa está no momento, com base nos sintomas que ela está apresentando. E esse acerto ele tem uma taxa de 82% de acerto. O aplicativo ele foi desenvolvido para Android, pensando principalmente na questão do alcance, tentar alcançar ao máximo a população, e principalmente a população de baixa renda. A gente não teve condições de avançar em muitas direções que a gente poderia ter avançado. O recurso ele é um fator limitante muito grande. Sem recurso não existe pesquisa, E a gente está vivendo um momento que a pesquisa brasileira sofreu um corte muito acentuado que inviabiliza a maioria das coisas. Então, às vezes o que parece simples precisa ter equipe para desenvolver, para implementar. Mesmo a gente não tendo tido um alcance da população satisfatório nos nossos parâmetros, o desenvolvimento da tecnologia em si já é um resultado importante, porque, primeiro, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, mas podem acontecer outras pandemias, Isso é uma coisa, e aí a gente já tem a tecnologia desenvolvida na nossa universidade. Além disso, a gente também sabe que o coronavírus pode continuar aí por um tempo, Não necessariamente ele vai ser erradicado. Então, essa tecnologia está aí, E ela vai continuar podendo ser usada.
E o aplicativo contra a Covid está disponível para celulares com sistema Android. Agora, mudando de assunto, a gente vai falar sobre as defesas na natureza. No meio ambiente, os seres vivos desenvolvem maneiras de evitar ataques externos. E não apenas os animais. As plantas também possuem esses mecanismos de proteção. Há exemplos de espinhos, substâncias tóxicas e cheiros repelentes. Mas nem sempre essas resistências são facilmente identificadas. E analisando a raiz da mandioca, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe descobriram novas formas de defesa e explicam quais são elas para a gente. Então, diferente dos animais aí, quando elas se sentem ameaçadas, elas não podem sair correndo, né? Se esconder. Então, como que elas fazem para se defender? Na verdade, existe uma série de mecanismos de defesa, né? As plantas, elas sabem muito bem como se defender. Tem alguns mecanismos que são bastante visíveis, como os espinhos, né? A presença de serosidade, látex, substâncias tóxicas. E existem algumas outras formas de defesa que não são tão visíveis assim. Essa questão que a gente tem trabalhado bastante, que é a questão dos voláteis de defesa. Então, compostos orgânicos, né, substâncias químicas que as plantas liberam quando elas são atacadas. Essas substâncias, elas podem agir repelindo diretamente o herbívoro que está atacando a planta, mas ela pode agir também atraindo os inimigos naturais, né? A gente fala que a planta pede socorro, né? Pede um auxílio para se defender. São as defesas indiretas que a gente chama, feita por outros organismos, né, que não a própria planta. A gente escolheu a mandioca pela importância dela, né, no estado de Sergipe, no Brasil como um todo, né? Muitos produtores ganham, né, a vida plantando mandioca, né, o tanto de produtos que são gerados a partir da mandioca. O principal ácaro herbívoro, que é considerada a principal praga da mandioca, que é o ácaro verde, né, o nome científico dele é Mononicellus tanajoa, é bastante encontrado aqui no estado. Também trabalhamos com outro ácaro, que é um ácaro generalista, que ataca a mandioca, mas também outras plantas, que é o ácaro rajado, que é bastante comum, que é o Tetranicus urtica. E aí o terceiro nível trófico que a gente está trabalhando, que é um predador, também é um ácaro. Tá? É um ácaro predador desses ácaros fitófagos, desses ácaros herbívoros. O que nós observamos foi que a planta de mandioca, quando ela é atacada por esses herbívoros, ela produz diferentes misturas de compostos voláteis, que vão diferir tanto daqueles compostos que são emitidos pelas plantas sadias, quanto entre si. Então, cada espécie, ela induz uma mistura diferente de compostos dessa planta. E o que a gente buscou foi verificar se esses compostos podem ser atrativos ou não para essa espécie de inimigo natural, que foi o ácaro predador. Então, ao longo do mestrado, nós observamos o quê? Sim, as plantas, elas emitem compostos diferentes quando atacadas, e esses compostos são, sim, atrativos para o inimigo natural. E, passado o mestrado, eu entrei no doutorado também pelo programa de Ecologia e Conservação, também com a professora Bianca, e no momento nós estamos estudando uma outra defesa indireta da planta, que é o néctar extrafloral. O néctar, a gente está muito acostumado com o néctar floral, né, que é o néctar que atrai os polinizadores, as abelhas, as borboletas, mas algumas plantas, elas produzem esse néctar extrafloral, que é a produção de néctar, mesma substância açucarada, semelhante ao néctar floral, mas é produzido por outras estruturas da planta. A aplicação desse conhecimento é bastante ampla, né? Principalmente na área agronômica, na área biotecnológica. Né? A gente pode aplicar esses produtos, esses compostos orgânicos voláteis sintéticos no campo para atrair esses inimigos naturais, então para auxiliar no controle biológico, né, que é justamente esse controle feito pelos predadores, pelos parasitoides. Tem alguns estudos também recentes falando sobre uma vacinação verde, né, nas plantas, que é justamente expor essas plantas a esses compostos voláteis que induzem esses mecanismos de defesa para auxiliar no sistema imunológico da planta, então já deixar ela mais preparada para um possível
ataque. Pode ser aplicado de diversas formas na agricultura para esse controle, né, mais eficiente. O que a gente pretende fazer até o final do doutorado seria terminar a parte de indução do néctar extrafloral e verificar a resposta de mais uma espécie de ácaro herbívoro aos compostos induzidos. E depois do intervalo, a gente volta com uma pesquisa da Universidade Estadual de Alagoas que estuda as propriedades da própolis vermelha. Daqui a pouco. Ao coletarem uma seiva vermelha nos galhos da árvore conhecida popularmente como rabo de bugio, muito comum no estado de Alagoas, as abelhas criam uma própolis diferente. Uma parceria entre universidades públicas de Alagoas deu origem a um projeto interessante: estudar as funções dessa própolis vermelha. A Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, com a Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e o Instituto Federal de Alagoas, IFAL, estão desenvolvendo um trabalho conjunto para fomentar o estudo e a produção da própolis vermelha no interior de Alagoas. Esse projeto faz parte do rol de pesquisas desenvolvidas pela Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, em parceria com o Instituto Federal de Alagoas e a Universidade Federal de Alagoas. Esse projeto tem como objetivo estudar as funções da própolis vermelha, a função bactericida ou bacteriostática. Então, um dos objetivos desse projeto de pesquisa é avaliar a atividade antimicrobiana da própolis vermelha que é produzida aqui no estado de Alagoas. E para avaliar esses extratos, a gente tem a parceria da Universidade Federal e do Instituto Federal também, que compõem essa rede de pesquisa da própolis vermelha aqui no estado de Alagoas. Aqui estamos em Roteiro, uma pequena cidade de 7.000 habitantes. Bastante conhecida pela Praia do Gunga, a Grande Lagoa e as falésias. Mas há também uma outra riqueza natural pouco conhecida. Esta é a árvore rabo de bugio, um nome carinhoso dado à espécie da Aubergea ecastophyllum, uma planta nativa dos manguezais e que produz a matéria-prima da própolis vermelha, um dos compostos mais cobiçados no mundo. Própolis vermelha é criada pelas abelhas. Após as mesmas coletarem uma seiva vermelha nos galhos da árvore rabo de bugio. Essa secreção resinosa da árvore é a resposta defensiva provocada pelas perfurações feitas por um inseto nativo no mangue, raramente visto. E nós temos uma demonstração onde nossas alunas estão realizando os procedimentos, para realizar a análise do perfil antimicrobiano dessas bactérias, A aluna de número 1, ela fez a retirada do material da bactéria, É um bacilo gram-negativo, uma Escherichia coli. E aí fez o repique em um tubo de ensaio estéreo e repassou para a aluna seguinte, que faz a dispersão dessa bactéria no meio de cultura H. Miller Hinton, para que o mesmo seja aplicado e incubado em estufa por um período de 24 horas. Após 24 horas são analisados os halos de dispersão em meios de cultura. Como foi afirmado, professor Jonathan, esse projeto em parceria com o IFAL e com a Universidade Federal de Alagoas, nós já realizamos algumas análises e a gente vê que a nossa própolis vermelha, ela possui uma grande propriedade bactericida, contudo a própolis marrom, mais proveniente da zona da mata, ainda não tem estudos que tratem dessas propriedades. E é um dos objetivos do nosso trabalho, é realizar essas análises e ver sobre a possibilidade do perfil antibactericida ou antibacteriostático frente a esses extratos. Nós sabemos na literatura que já existem alguns estudos que afirmam a propriedade bactericida e bacteriostática da própolis vermelha proveniente do litoral de Alagoas. Contudo, foram utilizados apenas
uma cepa. E o grande diferencial da nossa pesquisa é utilizar um painel antimicrobiano, utilizando bactérias gram-positivas e gram-negativas pré-determinadas e com perfil antimicrobiano pré-definido. E o Universiense de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais pesquisa científica para você. Até lá!